Olá pessoal, esse aqui é mais um Obras Completas de Freud, em que eu, ao longo de 35 anos, trabalharei aqui com vocês no YouTube, a obra completa de Freud. Estamos aqui no Interpretação dos Sonhos, já trabalhei alguns capítulos, está aí no canal, é só você conferir. E chego agora no capítulo 5, chamado O Material e as Fontes do Sonho. Como é um capítulo extenso e tem muito detalhezinho importante, eu vou precisar quebrar em algumas partes. Ele tem parte A, B, C, D e vai até a D. Beleza. Então eu vou trabalhar aqui hoje a parte A desse capítulo 5, chamada então O Material e as Fontes do Sonho. Então você pode seguir aí junto comigo no próprio livro. Eu estou usando aqui a edição da Companhia das Letras, mas você pode utilizar outras edições, que não tem problema nenhum. Então, capítulo 5, ele fala aqui, ó, o material e as fontes do sonho. O que ele diz? Quando a análise do sonho da injeção de Irma nos mostrou que o sonho é a realização de desejos, esse é o sonho principal, tá? Esse é o sonho, é o grande sonho, assim, que vai encabeçar a interpretação dos sonhos, é o sonho de referência, sempre na psicanálise, em estudos psicanalíticos. Se você não viu, assista uns vídeos meus aqui para trás dessa série, que lá você encontra o sonho da injeção de Irma. Então ele traz ali, nesse sonho trouxe essa máxima, né, que o sonho é a realização de um desejo, e diz mais embaixo nesse mesmo primeiro parágrafo: após termos alcançado nosso objetivo por uma via, podemos retornar e escolher outro ponto de partida para nossas excursões pelos problemas do sonho, mesmo que por algum tempo percamos de vista o tema da realização de desejos, que de alguma forma está completamente esclarecido. Bom, ele trouxe aqui que a realização de desejos, mais para frente, em outros capítulos, ele vai dar mais precisão sobre essa realização de desejo. Terão detalhes aí importantes sobre que tipo de desejo é esse, mas antes de construir isso, que vai aparecer principalmente no capítulo 7, capítulo 6 já tem ali, mas no capítulo 7 vai aparecer isso, ele vai passar por alguns outros caminhos, como ele mesmo coloca aqui. Então ele põe assim, ó, graças à aplicação do nosso procedimento de interpretação dos sonhos, podemos descobrir um conteúdo onírico latente, muito mais relevante do que o conteúdo onírico manifesto. Se você já fez meio dia de aula de faculdade de psicologia e teve lá a aula de psicanálise, com toda certeza você aprendeu que tem o conteúdo manifesto do sonho, o conteúdo latente do sonho. Então você sonha, é o sonho sonhado, o sonho lembrado. E que você tem aquilo que é o manifesto, aquilo que a pessoa lembra, está manifesto ali, o latente, que seria a coisa mais profunda, que seria onde deveríamos nos aprofundar na interpretação, tá? Então isso ele traz aqui, nosso procedimento mostrou isso, que o conteúdo latente, aquilo que não está manifesto, é mais importante do que aquilo que é manifesto. Isso é uma regra meio que geral, assim, para os psicanalistas, escutando uma pessoa, né? Então a ideia não é que tudo é isso, né? Mas uma posição clássica do psicanalista é que ele escuta sempre uma outra coisa. Tem aquilo que a pessoa diz, aquilo que é manifesto, ela tem clareza no que está dizendo, mas o nosso interesse é sempre assim, o que está por trás disso? Né? O que fundamenta isso que essa pessoa está dizendo? Qual que é a causa disso? Né? Que tipo de motivação leva a esse tipo de fala? Então sempre estamos escutando, buscando o que está atrás daquilo que a pessoa diz. Certo? Bom, seguindo aqui, o que ele traz então? Além disso, ele trouxe o seguinte: as concepções dos autores sobre a relação entre sonho e vida de vigília e sobre a origem do material do sonho foram comunicadas em detalhes no primeiro capítulo. Como eu já falei para vocês, uma aula lá atrás, em que ele faz um panorama, assim, ele passa por vários autores que já foram em cima da questão do sonho, em relação do sonho e estado de vigília. Mas ele vai trazer um ponto importante aqui, que diz o seguinte, ó, naturalmente os autores observaram essas peculiaridades da seleção do material onírico no conteúdo manifesto do sonho. Então ele faz uma crítica aqui, ou talvez não uma crítica, mas ele se posiciona, o que é muito importante, em que ele põe assim, ó,
esses autores, ele traz 3 tópicos aqui de autores, né? 3 características de sonho que eu já falei lá na primeira aula, e ele traz um ponto fundamental. Esses autores fazem essas observações, mas tomam como referência para fazer essas observações o conteúdo do manifesto. E o Freud ele quer chegar na questão do conteúdo latente, a análise em cima do latente, o que está por trás, como eu disse agora há pouco. Aí, o tópico A, que é o que eu vou desenvolver aqui com vocês mais um pouco, nessa aula, depois nas outras A, B, C e por aí vai, chama o seguinte, o material recente e o indiferente no sonho. Então essa é a ideia-chave desse tópico A do capítulo 5. Ele está dizendo o seguinte, né, ele traz de novo a questão dos sonhos, injeção de Irma, e diz assim, nos dois sonhos que submeti a uma análise meticulosa no capítulo anterior, a relação com o dia anterior é tão óbvia que não precisa de esclarecimentos adicionais. Então, sempre que ele trouxe ali as interpretações dos sonhos, sempre tem uma questão de algo que aconteceu no dia anterior que vai motivar a produção daquele sonho, né? Então, teve lá o sonho que a pessoa está viajando por determinada cidade e no dia anterior ou falou da cidade, ouviu sobre essa viagem, ou escutou alguém falando sobre isso, ou viu na TV alguma coisa assim, algum material que passou no dia anterior e que a pessoa então apresenta ali no conteúdo do sonho. Então ele fala, isso é tão óbvio que eu nem preciso demonstrar, mas para mostrar a regularidade com que essa relação pode ser demonstrada, pretendo analisar sobre esse aspecto parte da minha própria crônica onírica. Ele dá um exemplo aqui de algumas vinhetas, uma frasezinha assim, qual foi o tema desse sonho e qual foi a fonte do dia anterior. Então, vai falar assim, primeiro, faço uma visita a uma casa, onde, porém, quase não sou recebido, etc. Entrementes, faço uma mulher esperar, com letras garrafais aqui, caps look, por mim. Qual que é a fonte disso? Conversa com uma parente à noite sobre o fato de que a aquisição que ela solicita terá de esperar até, etc. Então, esse sonho que chega no lugar e a mulher tem que esperar por mim, tem uma relação com uma conversa que ele teve na noite anterior, né, anteriormente a esse sonho, no dia anterior a isso, e que aquilo que ela quer, que ela busca a aquisição, vai ter que solicitar uma espera. Então essa espera aí seria a causa, seria a fonte desse sonho. Outra, escrevi uma monografia sobre certa indeterminada espécie de planta. Qual que é a fonte? Na véspera, vi na vitrine de uma livraria uma monografia sobre os gêneros dos ciclames. Aí tem outra, vejo 2 mulheres na rua, mãe e filha, a última das quais foi minha paciente. Qual que é a fonte? Uma paciente que se encontra em tratamento me informou na noite anterior sobre as dificuldades que a mãe opõe à continuação do tratamento. Então ele traz aqui mais alguns que eu deixo para vocês buscarem aí, né, na página 200, se você estiver nesse livro aqui, página 200. Se está em outro livro, capítulo 5, tópico A, logo no comecinho está rolando isso. Então ele traz esses sonhos, essa ideia geral do sonho e qual foi a motivação do dia anterior. E diz assim, no final dessa página, poderíamos levantar a pergunta de se a ligação dos sonhos ocorre invariavelmente com os acontecimentos da véspera ou se ela pode se estender também a impressões de um período mais extenso do passado recente. Mas mais para frente é o que ele fala ainda aqui no A. Ele diz o seguinte, o sonho pode selecionar seu material de qualquer época da vida, desde que as vivências do dia do sonho, as impressões recentes, apresentem um vínculo de pensamento com essas impressões mais antigas. Então é muito legal isso vai ser uma tônica constante. Isso, é interessante você enxergar aqui, que ele fala em relação aos sonhos, mas estenda isso para pensar sobre o inconsciente de uma forma geral, né? Então assim, uma palavra, uma ideia que está ligada a uma outra ideia, que está ligada a uma outra ideia, que está ligada a uma outra ideia, uma relação associativa de ideias. Ele vai mostrar mais para frente aqui no capítulo 7, né? Não só uma linha que uma coisa determina essa outra numa linha, mas como se fosse uma teia complexa, assim, né? Uma sobredeterminação. Então, ele está construindo aqui uma estrutura para pensar não só o sonho, mas também a própria estruturação do inconsciente, que ele coloca essas vivências de um sonho
sempre tem, para que elas possam aparecer ali, até algum vínculo com uma vivência mais antiga. Então tem sempre essa questão de uma coisa fazendo vinculação com uma outra. Para exemplificar isso, um dos sonhos que ele falou aqui atrás, ó, que foi o sonho B, o 2, escreveu uma monografia sobre certa espécie de planta, ele traz de forma mais aprofundada aqui uma análise. E eu quero chamar a atenção aqui, porque o que realmente é uma análise. Lembrando, a análise do sonho não é aquela coisa do jogo do bicho, assim, que a pessoa traz um sonho, é você, isso quer dizer tal coisa, como se fosse uma interpretação geral. Na verdade, até a ideia de análise do sonho é como se fosse um exame clínico ali, que pega ali seu sangue, por exemplo, e vai decompor as várias partes, dizer, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E no sonho está falando a mesma coisa. Uma análise, então, é esse processo de decomposição em partes menores, a análise de cada uma dessas partes e depois tem uma articulação, né? Tem ali o diagnóstico, a gente pode pensar, né? Trago ali um sonho, eu desmonto em várias partes, faço a análise das várias partes e chego ali a uma conclusão sobre aquilo. Aí veja só, qual que é o sonho? Escrevi uma monografia sobre determinada planta, o livro está diante de mim, estou abrindo uma página com uma ilustração colorida dobrada. Cada exemplar contém uma espécime de planta, semelhante a um herbário. Isso aqui, gente, ele vai analisar frase por frase. Escreveu uma monografia, determinada planta. O livro está diante de mim, que livro é esse? Ilustração colorida, por que ilustração colorida? Vai pegar cada uma dessas partes e vai mostrar uma análise sobre isso, só que nesse caso aqui, lembre-se, ele quer mostrar a relação que existe de um conteúdo onírico com o material do dia anterior e que depois vai mostrar que esse material do dia anterior ele pode associar a materiais mais antigos desde que tenha um vínculo das impressões desses dois pensamentos. Então ele começa assim, então o gênero dos ciclames, que é a monografia que ele está escrevendo, né? Ele fala assim, naquela manhã eu tinha visto na vitrine de uma livraria um livro novo intitulado O Gênero dos Ciclames. Evidentemente uma monografia sobre essa planta. E aí ele começa, os ciclames são as flores preferidas da minha esposa, e eu me arrependo de não trazer-lhe flores com a frequência que ela deseja. O tema, trazer flores, me lembra uma história que pouco tempo atrás eu contei a alguns amigos e usei como prova para a minha afirmação de que o esquecimento é muitas vezes a execução de uma intenção do inconsciente. Aí ele vai. E diz assim, outra abordagem, eu realmente já escrevi algo parecido com uma monografia sobre uma planta. Já que ele fala, escreveu uma monografia. Ele vê uma monografia pela manhã, esse livro, e aí ele traz essa monografia que ele escreveu também, isso lembrou uma outra coisa, uma monografia sobre cocaína, né? O Freud e a cocaína, que chamou a atenção de K. Kuller para a propriedade anestesiante da cocaína. Eu mesmo havia aludido a esse uso do alcaloide em minha publicação, mas não tive o zelo de me aprofundar no assunto. Ele conta, isso me lembra que na manhã do dia após o sonho, encontrei tempo para interpretá-lo apenas à noite, eu havia pensado na cocaína numa espécie de devaneio. Caso eu viesse, então ele estava ali, o devaneio é aquele sonhar acordado, né? Caso eu viesse a sofrer de glaucoma, eu viajaria para Berlim e lá me deixaria operar, na casa do amigo berlinense por um médico que este me recomendasse. O cirurgião, tudo aqui é devaneio, sem saber quem estaria operando, diria mais uma vez o quanto a introdução da cocaína havia facilitado esse tipo de cirurgia, né? O Freud foi um dos estudiosos e de descobridor, né, da propriedade anestesiante da cocaína, e que passou a ser utilizado por um amigo dele em cirurgias oculares. Ele fala, imagina eu estou lá, né, vou viajar, fazer uma cirurgia, e o cirurgião, que nem sabe quem sou, está me operando, e aí eu falo para ele que eu sou o cara, né, que eu revelaria minha participação nessa descoberta. Está ali, devaneando. E coloca, depois dessa fantasia, pensei em como era desagradável para um médico recorrer ao trabalho dos colegas para sua própria pessoa. Esse devaneio traz uma chave para lembrar de uma outra coisa. Então, ele vai trazendo uma série de lembranças, né? Ele mostra que esse conteúdo do dia anterior, ele tem o dia anterior, mas ele vai mostrar uma coisa mais para trás ainda, outras associações.
Porque, ó, veja mais uma vez, esse capítulo chama o material recente e o indiferente do sonho. Para mostrar que aquele conteúdo da noite anterior, do dia anterior, tá, ele tem importância, mas será que ele é o grande ponto importante? Ou será que é a partir dele que eu faço associações para coisas mais para trás? Ele até traz aqui o caso de um colega dele que fala, olha, meus sonhos não tem distorção nenhuma, a distorção onírica, o disfarce. Tanto é que eu consigo mostrar todo o sonho que eu tive e a origem no dia anterior e ponto final. Só que o que o Freud está mostrando é que não é isso. Isso é uma associação, é só uma forma muito resumida, muito simplificada de permanecer no conteúdo manifesto e trazer uma lembrança do dia anterior e fazer uma relação de igualdade e ponto final. Só que isso não se presta a uma análise, isso não traz nada de conteúdo novo, entende? Então seria assim, o sonho então só está resolvendo as lembranças do dia anterior, o sonho resolvi, vivenciei o que faltou vivenciar e está resolvido. O que o Freud está mostrando é que não, é que é justamente através de uma análise, até disso que é tão, nossa, mas foi isso que eu vi ontem, né? Tava ali, passei por tal loja, vi o livro, mesmo em cima disso, é pegar isso e fazer as associações, fazer associações. Se você está na clínica atendendo, é muito por essa via que se trabalha, né? Bem, se você está numa perspectiva bem freudiana, clássica, assim, a pessoa traz alguma coisa, mas isso não tem relevância, isso aqui é meio óbvio, né? Bom, mas isso faz você lembrar do quê? É sempre um convite, assim, para que a pessoa associe aquilo, e isso vai trazendo outras coisas. Essa é a ideia, que ele fala na 212, ele diz assim, ainda nos deve parecer estranho e duvidoso o processo psicológico por meio do qual, de acordo com a nossa exposição, a vivência irrelevante chega a substituir a vivência psiquicamente valiosa. Diz mais para baixo, é como se ocorresse um deslocamento, digamos, da ênfase psíquica. Essa coisa é sempre importante, a ênfase em psíquica, né? Quantas vezes o relato de um paciente, de um analisante, ou até o seu relato ali, você na sua análise, você bota muita ênfase numa coisa e talvez essa coisa não tenha nada demais, tem essa relação direta, né, direta assim como isso é aquilo. Esse sonho tem a ver com aquela questão daquilo que foi vivido no dia anterior. E isso pode estar acontecendo por conta do deslocamento de ênfase, porque aquilo que realmente é importante continua ali, escondido, atrás de tudo isso. Por isso que a atitude psicanalítica clássica é a desconfiança daquilo que a pessoa traz, porque sempre pode ser um conteúdo deslocado. A ênfase que é colocada no aspecto pode ser por conta de uma operação de ocultação do conteúdo original, para olhe para isso e deixe isso aqui passar livremente. Só que ele vai trabalhar melhor isso no próximo capítulo. De todo modo, ele coloca, né? É como se ocorresse um deslocamento da ênfase psíquica por via daqueles elos intermediários, até as representações de pequena carga de intensidade, tomando a carga de representações investidas mais intensamente desde o princípio, a alcançar uma força que as capacite a obter acesso à consciência. E para concluir, na página 216, ele traz aqui fontes do sonho, fontes possíveis do sonho, até aqui, até esse tópico A, que depois vão aparecer outras fontes. O que ele traz? A fonte do sonho pode ser uma vivência recente e psiquicamente significativa, representada diretamente no sonho. B. Várias vivências recentes e significativas reunidas pelo sonho numa unidade. C. Uma ou várias vivências recentes e significativas que são representadas no conteúdo do sonho pela menção de uma vivência simultânea, mas indiferente. E D. Uma vivência interna significativa, lembrança, raciocínio, que então é representada num sonho regularmente pela menção de uma impressão recente, porém indiferente. Mas como eu disse para vocês, ele vai para além dessa questão do conteúdo recente, e é o que ele fala aqui para a gente poder concluir. Também notamos nessa sequência que um elemento psiquicamente valioso, mas não recente, um raciocínio, uma lembrança, pode ser substituído com a finalidade da formação do sonho por um elemento recorrente, porém psiquicamente indiferente, desde que sejam mantidas as duas condições, que o conteúdo do sonho seja ligado à vivência recente, que o instigador do sonho permaneça um evento psiquicamente valioso.
O que ele vai mostrar mais para frente, mas ainda é segredo que vocês não chegaram lá, não chegamos lá nessa leitura, é que tem sempre esse conteúdo recente. A questão é que esse conteúdo não vai ter força suficiente para produzir um sonho. Ele traz uma explicação muito legal mais para frente ali, da relação do capitalista, aquele que tem uma ideia, e aquele que tem o capital. Eles vão precisar se somar. Quem será que é quem nessa história? Quem é o que tem a ideia e quem tem o capital? Que vai ser essa relação de sempre tem ali um conteúdo recente, mas o conteúdo recente não tem a força para produzir um sonho. De onde então vem essa força? Esse é o assunto que vamos tentar descobrir no próximo encontro, aqui na próxima aula. Então, bons estudos e até o próximo Freud, obras completas, nessa fase aqui, interpretação dos sonhos. Até lá!